Eu era estudante ainda e recebendo uma aula ali de semiologia, que é o estudo dos sinais e sintomas. E aquela paciente chegou e a gente escutou várias queixas de dor articular, de dor na coluna, de dificuldades na movimentação, dificuldade de executar as tarefas domésticas. E aí o meu professor de semiologia, quando a paciente saiu, falou assim: ela não tem nada. Aí eu fiquei curioso, sim, mas como assim não tem nada? Ela passou quase 40 minutos reclamando de um monte de dor, reclamando de um monte de sintomas. E aí o professor pegou os raio-x, exames de tomografia, pegou o prontuário. Olha aqui, ela vem já há várias consultas e todos os exames que a gente faz, ela não tem nada. E eu pensei comigo, mas como assim ela não tem nada? Ela veio aqui e falou de um monte de sintoma, a mulher sofre o dia todo. Porém, mais na frente, eu fui entender um pouco melhor do que se tratava aquilo ali. Aquela paciente não tinha nada que fosse acusável nos exames que a medicina tradicional evidenciava. O raio-x, a ultrassom, a ultrassonografia, a tomografia, os exames de sangue que elencam várias substâncias, hormônios, todas normais, mas aquela cliente cheia de sintomas. E ela continuava voltando ali no ambulatório de clínica geral, tentando uma solução, e não conseguia. O que acontece é que existem muitos sintomas e também adoecimentos que são gerados, formados na sua mente. E não é porque a medicina não consegue encontrar a causa orgânica, física, através dos exames e das intervenções que nós temos usadas pelo método científico, que esse sofrimento não existe. Existe. E é muito forte. E pessoas sofrem com vários tipos de sintomas em que a medicina tradicional não consegue auxiliar. E eu sou o Dr. Jim, eu sou médico, me especializei em psiquiatria, sou terapeuta, mentor e venho trabalhando cada vez mais nesses contextos emocionais e mentais que te levam a sofrimento. Seja um sofrimento no relacionamento de casal, seja num sofrimento nas suas finanças, no seu trabalho, nas suas emoções, principalmente. Como psiquiatra, eu trabalho como médico prescrevendo medicações e também liberando traumas que causam depressão e ansiedade. Porém, na live de hoje, nós vamos falar e aprofundar sobre sintomas físicos e a causa emocional de sintomas e adoecimentos físicos. Eu citei um contexto onde claramente a medicina tradicional não poderia fazer nada por aquela pessoa. Porém, nós sabemos que mesmo adoecimentos que são constatáveis nos exames, uma diabetes, uma hipertensão arterial, um câncer, um desvio na coluna, uma enxaqueca, mesmo um adoecimento que seja possível de ser aferida em exames, tem a sua causa nas suas emoções, nos seus contextos de repetição de padrões familiares. É sobre isso que a gente está falando agora. E muito boa noite a você que está chegando aqui. Valdete Menezes, Raquel, boa noite, dê para mim aí uma boa noite. Quem está chegando agora, vai dizendo de onde você está falando. E se fizer sentido, coloca aí o que você veio buscar aqui. O que você espera dessa live de hoje? O que você quer saber? Porque hoje a gente vai falar mais especificamente
da liberação emocional de sintomas, deixa eu colocar aqui, e doenças físicas. Vou segurar o comentário aqui para que quem chegar saiba do que a gente está falando. Olha a Patrícia Costa, da Bahia. Seja bem-vinda, Baiana Patrícia. Muito bom. A Ju Cigarini, da cozinha, fazendo jantar. Obrigado, meu bem. Assim que terminar a live, eu vou aí aproveitar essa janta maravilhosa que você está fazendo para mim aí. Minha esposa, Juliana. Obrigado por estar comigo aqui também, meu bem. Você é muito importante nesse trabalho. Maria Paz, de São Luís do Maranhão, aqui por perto. Ó, tem as goianas estão aqui em peso. Má Coelho Rabelo, seja bem-vinda, querida. Lilian Kedima, sou muito grato ao Dr. Jim, ele me ajudou a curar e hoje curo outras pessoas. Que maravilha, Lilian. Fico muito feliz em saber que você transborda o que você recebeu na vida das outras pessoas. E nós teremos hoje a participação da Mariluce, uma cliente que veio em uma sessão de liberação emocional, que vai trazer aqui para vocês um testemunho fantástico de cura através de uma liberação emocional. Eu fiquei muito feliz quando soube os resultados dela e eu tenho certeza que vocês vão ficar de queixo caído quando vocês verem o que nós realizamos juntos em uma sessão. Grace Monteiro, de Goiânia. Estou deitada no quarto escuro com uma tontura e náuseas. Olha só, Grace. Grace já está com o seu sintoma na sua mão. É o seguinte, náuseas, tontura. Existem algumas simbologias em relação aos sintomas. Eu vou falar um pouquinho mais disso mais pra frente. Pode tudo para elas. Seja bem-vinda, Clélia. Eu fiz uma sessão e foi incrível. Meu Dia das Mães, que maravilha. Clélia, obrigado aí pelo feedback. Fico muito feliz por você estar aqui com a gente e por você ter conseguido realizar o seu objetivo daquilo que eu te ajudei. Então, é o seguinte, galera. Liberação emocional de sintomas físicos, tá? Antes de eu começar com essa parte do conteúdo, eu quero que vocês cliquem nesse aviãozinho aí e chamam mais gente para estar com a gente. Se você conhece alguma pessoa que tem sintomas físicos ou adoecimentos, que vai no médico e volta e não resolve, principalmente esses, tá, gente? Porque é o seguinte, um adoecimento ou um sintoma que a medicina resolve rapidinho, beleza, geralmente não tem um emaranhamento grave que precisa ser resolvido. Mas um sintoma ou um adoecimento que vai e volta no médico e não tem aquela solução, não tem aquela melhora, e a Mariluce está aqui com a gente, Mariluce Tavares, vai inclusive falar para a gente aqui sobre a experiência dela, vai ser fantástico. É o seguinte, esse trabalho que eu realizo aqui, aliás, coloca aqui nos comentários se você tem sintomas, qual sintoma, qual tipo de adoecimento que se repete na sua vida. Ansiedade, refluxo, esofagite, a Mari Júlio está trazendo aí. Coloca aí nos comentários. Ou se tem, de repente, algum familiar seu que luta com a medicina e vai de médico em médico e não consegue. Coloca aí nos comentários. É o seguinte. Esse trabalho que a gente desenvolve aqui, com a liberação de emoções negativas, se baseia no trabalho desenvolvido por um terapeuta alemão chamado Bert Hellinger, que desenvolveu a técnica da constelação familiar. Então, vamos supor aí que uns 60%, 70% da liberação emocional seja constelação familiar. E é verdade. Eu agreguei algumas técnicas de expansão de consciência, de acesso intuitivo ao inconsciente coletivo e algumas técnicas que te permitem
se entregar emocionalmente no processo para ter resultados, tá? Então, conforme a constelação familiar, e é o caminho que nós usamos principalmente para encontrar as causas dos problemas, e a liberação emocional já é mais para frente, depois que a gente encontra a causa, a gente tem um jeito de fazer o conhecimento da causa virar cura, que nem sempre isso acontece. Eu atendia muitas pessoas que conseguiam perceber, doutor Dinho, eu estou emaranhado com uma questão lá com a minha mãe, com o meu pai. Porém, a pessoa não conseguia sair desse conhecimento para uma cura, para uma melhora. E daí veio a ideia e a realização da liberação emocional com processos fantásticos de transformação e de cura em várias áreas da vida. E hoje a gente está falando de adoecimentos físicos e emocionais. É o seguinte, os sintomas físicos e também qualquer tipo de sofrimento que chega na sua vida, mas hoje a gente está falando especialmente dos sintomas físicos, vem trazer mensagens, vem para você trazer uma mensagem de reconhecimento, uma mensagem de que você precisa olhar para algo que você nunca olhou. Um adoecimento ou um sintoma físico vem com frequência representar alguém excluído da família, alguém que não foi, que não teve a sua dignidade de ser reconhecido como pertencente ao sistema familiar. Ou um acontecimento, um evento, uma dor do seu passado que você não teve a habilidade de trazer aquilo para dentro de você como parte da sua história. Então, são pessoas ou episódios, eventos excluídos da sua família. Quando são pessoas, nós chamamos de traumas transgeracionais, porque geralmente essas pessoas são de gerações anteriores. Pais, tios, avós, tio-avós, bisavós. Por exemplo, uma avó que você viu sobre a cama, acamada, diabética, hipertensa, com sintomas graves, adoecendo. E quando você olhou para aquilo ali, talvez como criança, você ali como criança, olhou para aquilo ali e acabou sentindo dor, sofrimento, tristeza, pena da vovó. E aí você na vida adulta, emaranhada com essa imagem de adoecimento, você desenvolve um adoecimento semelhante. Doutor Jim, mas isso não é genético? Não é porque veio no gene? Sim, é genético. Sim, existem genes que propiciam. Porém, principalmente atualmente, nós sabemos que os fatores ambientais são mais relevantes no surgimento de doenças do que os fatores genéticos. E os fatores ambientais são exatamente essas vivências que você teve desde a infância. Então, não adianta você querer excluir o adoecimento. Então, nós temos numa cultura médica ocidental, numa cultura médica organicista, que olha mais para os órgãos, uma necessidade de arrancar o órgão. Começou a dar um problema, você arranca aquele órgão, aquele pedaço daquele órgão. A pessoa está obesa, está compulsivo alimentar, vamos arrancar um pedaço do estômago dela. Mas, porém, esse desejo de arrancar, de excluir um adoecimento ou um sintoma, acaba tendo um efeito negativo, aonde esse mensageiro, ou seja, de adoecimento ou sintoma, aparece em um outro órgão e a pessoa volta a adoecer novamente. Então, nós estamos falando aqui da técnica da constelação familiar, que é atualmente reconhecida pelo Ministério da Saúde como uma técnica apropriada e eficiente para ser aplicada. É óbvio que existe uma medicina baseada em evidências científicas e dentro do método científico. Porém, a constelação familiar, ela não é possível de ser replicada. Por quê? Eu recebo muitas pessoas perguntando para mim,
Doutor Jim, eu tenho uma dor articular. O que que é? Não sei. Doutor Jim, eu tenho uma dor de cabeça. O que que é que causou? Não sei. Doutor Jim, eu tenho dor na coluna. O que que é que causou? Não sei. Mas posso saber. Se eu falar com você. Por quê? Cada pessoa tem a apresentação de um tipo de sintoma relacionado a um trauma específico daquela pessoa. Então, a gente vai ter aqui um testemunho lindo da Mariluce, que depois de 5 cirurgias na coluna, de dores intensas, ela conseguiu cura através de uma sessão comigo. Porque ela se entregou ao processo e fez o que tinha que ser feito. E hoje vocês vão saber como foi a história da Mariluce e vão saber com que ela estava entrelaçada lá atrás que causava aquelas dores. Então, cada caso é um caso. Por exemplo, asma. Doutor Dinho, o que é asma? Bronquite, falta de ar. Eu atendi uma paciente, uma cliente que veio em sessão com a asma e eu perguntei para ela qual o seu maior problema hoje. Doutor Dinho, é a asma. É crises de bronquite, né? Que é falta de ar. Os brônquios se contraem e através da contração dos brônquios a pessoa sente falta de ar. E eu já citei esse caso aqui algumas vezes. E é uma liberação de sintomas físicos. Se ela tivesse me perguntado, doutor Dinho, é bronquite, o que é? Não sei. Não tem como saber, porque cada caso é um caso. Então, pode ter alguém que tem crise de bronquite por conta de um trauma gestacional. Teve uma circular de cordão ou passou o que nós chamamos de hipóxia ou anóxia periparto, que falta oxigênio no cérebro durante o parto. Então, pode causar no adulto uma asma, na criança e no adulto uma asma, mas no caso dela não. No caso dela, no momento da liberação emocional, veio na mente dela a imagem de um homem estrangulando uma mulher. E ali na mente dela veio como se fosse em bloco a informação. Um homem estrangulando uma mulher dentro de um crime passional. Que ela não tinha informação nenhuma a respeito disso dentro do sistema dela. Porém, foi algo excluído, essa mulher que foi assassinada e esse homem que foi assassino, foi excluído do sistema. E através daquele evento, daquele homem e daquela mulher, que nesse evento foram base para a família que veio depois. Por quê? Porque precederam a família que veio depois, regra de hierarquia, lei de hierarquia, ela estava entrelaçada, ela estava vinculada a esses excluídos da família. E na mente dela veio aquela imagem. E aí a falta de ar ficou intensa na hora que ela viu aquela mulher sendo estrangulada por um homem, e na mente dela já veio a informação que era um crime passional, como se fosse um sonho, entende? Dentro do processo, com a expansão de consciência, ela estava pela primeira vez na vida acessando o inconsciente coletivo da família de forma consciente, coisa que ela fazia de forma inconsciente em todas as crises de asma que ela tinha desde o nascimento, desde a infância. Cada crise de asma que ela tinha era emaranhada com esse evento do passado familiar. E eu falei para ela, olhe para isso, aceite, foi assim, isso faz parte da sua origem, isso faz parte da história do seu sistema familiar. Aceite, para de lutar contra isso, para de querer tirar a falta de ar, assim como você quer arrancar essa imagem desse assassinato da sua origem familiar. E ela se soltou, se liberou da expectativa de querer excluir aquilo, como se aquilo fosse indigno de pertencer à origem do sistema familiar. E ela simplesmente aceitou, tá tudo bem que foi assim, vocês fazem parte da nossa família, tanto o assassino quanto a vítima, vocês fazem parte. Eu reconheço o valor de vocês na nossa origem familiar. E a partir daquele momento, ela deixou de ter falta de ar. Ela deixou de ter crise de asmas, crise de bronquite. Ah, doutor Jim, mas a bronquite é uma alergia do pulmão. É. E o que é uma alergia? Assim como uma doença autoimune. É algo que o seu organismo não reconhece como que pode pertencer e que o seu organismo ataca. Ou seja, ainda tem essa. Todo sintoma físico ou adoecimento físico gerado por
por um emaranhamento, ele tem esse nexo informacional. Então ela tinha falta de ar, porque aquela pessoa passou falta de ar ali, naquele estrangulamento. Então existe um nexo informacional e vocês vão entender mais detalhes disso na sequência que eu vou explicar. Galera, pelo amor de Deus, eu estou trazendo aqui uma perspectiva totalmente diferente, inovadora e extremamente eficiente. A Mariluce, que vai dar o testemunho dela aqui, fez 5 cirurgias tentando resolver a dor da coluna. E ela sofria com essa dor e não resolveu. Porém, apesar de a gente ter essa solução sistêmica, nada do que eu estou falando aqui dispensa um tratamento médico. Se você tem um problema de saúde, você deve procurar um tratamento médico convencional. Ah, não resolveu. Ou tá resolvendo, tá ajudando, mas não curou. Vamos procurar onde está a origem disso dentro da sua cabeça? Vamos resolver isso de forma, digamos assim, considerando a imagem e semelhança do Criador que tem dentro do seu coração? Considerando a sua capacidade de autocura, assim como considerando que um adoecimento, assim como qualquer sofrimento, saiu de dentro da sua própria mente? Vamos colocar aí uma autorresponsabilidade radical dentro das consequências que você sofre na sua vida? E perceber que mesmo um adoecimento, mesmo um câncer, tem a ver com coisas que aconteceram dentro da sua mente, que estão acontecendo dentro da sua mente. Não é um azar, tadinho de mim, tô com uma gastrite. Meu Deus, olha a sua alimentação, ou talvez olha a raiva que você guarda do seu ex-relacionamento e que depois que você separou, a gastrite está queimando aí. Ah, meu Deus, tenho problema de gripe ou resfrio, minha imunidade está muito baixa. Começa a perceber o tanto de medo, de insegurança, de ansiedade que você sente no seu trabalho. E toda vez que seu chefe te chama a atenção, você começa a gripar, você começa a baixar a imunidade, a ter problemas ginecológicos, por exemplo, por conta de baixa de imunidade. Então vamos começar a perceber a saúde como algo mais amplo, mais integral, considerando um ser humano, não um órgão específico que está doendo. Não é só o órgão que está doendo, não é. É um ser humano, o órgão está ali trazendo uma mensagem para esse ser humano, dono desse órgão. Então, Bert Hellinger, criador da constelação familiar, ele descreve, por exemplo, não dá para generalizar, como eu acabei de dizer, mas porém, como foi algo muito frequente, ele descreve que, através das constelações de adoecimento e sintomas, mulheres com câncer de mama, com muita frequência, trazendo dinâmicas de mágoas diante da sua própria mãe. Por quê? Olha o nexo informacional. O que mais representa o feminino? Né? O que representa? O que é algo que representa? A mama, o seio, que o homem não tem. Então, é como se ela agredisse o feminino dentro dela, através de um câncer de mama. E ela desenvolve câncer de mama. Câncer que teria sido poupado se ela tivesse se reconciliado com a sua mãe. Se ela tivesse deixado de lado as mágoas e as dores que ela guardava de sua mãe. Galera, coloca aí nos comentários, por gentileza, tá fazendo sentido para vocês? Ou vocês estão achando viagem demais? Vocês estão achando que tá muito abstrato, isso aí, nada, vamos arrancar o seio todo, vamos tomar remédio, comprimido, que aí eu não preciso nem pensar nos meus comportamentos, na minha atitude mental. Tá fazendo sentido para vocês? Coloca aí, faz sentido. Coloca aí, me dá um feedback, porque eu preciso que vocês me deem um feedback, se vocês estão gostando, se vocês estão entendendo, se faz sentido para vocês. Eu tô aqui para vocês para passar o meu melhor, o melhor que eu venho adquirindo de conhecimento nesses 17 anos de formado como médico,
em todos esses anos aí, auxiliando pessoas em vários tipos de problema. Coloca aí nos comentários, participem. Se tiver dúvida, coloca aí as dúvidas. Assim como eu já citei aqui por várias vezes sobre a depressão. No sistema, na verdade, no arquétipo feminino, existe a informação de que o feminino, a mãe, traz a saciedade, traz a satisfação, o atendimento de necessidades imediatas. Então, a depressão, com frequência, eu atendo e a gente acaba chegando à conclusão de que existe uma rejeição com a figura materna. Então a pessoa se sente insatisfeita com a vida. Assim como o pai, o masculino, representa a segurança, a proteção do lar. E quando a pessoa tem um monte de exigências, raivas, mágoas em relação ao seu pai, ela pode desenvolver ansiedade. Um adoecimento que não é um adoecimento físico, mas é um adoecimento emocional e é um adoecimento. Gente, quantas mães eu já atendi trazendo queixas relacionadas ao adoecimento dos seus filhos. E as crianças são um verdadeiro para-raio do sistema familiar. Porque como criança, elas são as que menos têm habilidade para lidar com frustrações. Então, com muita frequência, eu atendo mães, pais que relatam conflito no relacionamento e, ao mesmo tempo, relata o adoecimento da criança, do filho, que traz para si uma expiação, uma autocondenação. Os meus pais brigam. E a consciência do ser humano, de uma criança e também de um adulto, considera o pai e a mãe como duas metades de si mesmo. A atribuição que dá ao pai, metade de mim. A atribuição, o conceito, a crença que dá à mãe, a outra metade de mim. Eu vejo meu pai e minha mãe brigando, conflituando, querendo se separar. É como se duas metades de mim começassem a brigar e querer se separar. Ela se sente partida ao meio, uma criança. E ela começa a adoecer, tendo gripe, tendo dores, não conseguindo ir para a escola, parando no médico, tomando antibiótico, começa a dar trabalho na escola, batendo nos coleguinhas, começa a dar trabalho na escola com atitude hiperativa, não consegue parar, não consegue, começa a ter déficit de aprendizado. Então, as crianças, elas manifestam doenças, muitas vezes relacionadas a uma vontade de unir os pais que estão em conflitos. Quem já viu isso acontecer? Coloca aí nos comentários. Quem já percebeu que você está mal com seu marido, está mal com sua esposa e os filhos começam a adoecer, começa a dar trabalho? Coloca aí nos comentários como foi para você. Grace Monteiro está trazendo aqui. Não é viagem. Estou amando. Porque se eu for tirando meus órgãos, agora eu não terei nada. Não tenho mais vesícula, tireoide, querem tirar meu útero e ovários. Pensa. Pois é, Grace. É exatamente sobre isso que eu estou falando aqui. Que dentro de uma perspectiva onde você tem um problema e arranca ele, é uma perspectiva extremamente diminutiva, extremamente organicista, pensando só numa coisa material e objetiva. Porém, tudo que está no material foi antes vindo do mental e do energético. Então, um adoecimento ele é criado pela mente das pessoas e ele pode ser curado dentro da mente das pessoas. Eu vou provar isso para vocês hoje, principalmente para os céticos, principalmente para os colegas médicos que talvez estejam aqui nessa live criticando, meu Deus, um médico falando uma coisa dessa. Eu vou provar. Então fica aqui comigo. Sandra Mara Menino. A ansiedade pode estar relacionada? Coloca aí suas dúvidas, gente. Eu vou responder umas perguntinhas antes de continuar. A ansiedade pode estar relacionada com conflitos ou traumas com a mãe também? Sim, claro, com certeza.
principalmente se a mãe foi muito ansiosa. E aí você repete aquele destino dela quando você a critica. A Priscila, nossa, meu filho vive com coriza, nada sarar, como posso ajudar ele? Então, Priscila, a gente trata muito as crianças através dos pais. Inclusive, eu até anotei para trazer aqui um caso de uma mentorada minha que tinha ali uma criança de 5 anos e ela trouxe a seguinte queixa: Dr. Jim, eu quase morro de culpa. Nossa, mas meu coração dói, sabe por quê? Eu sinto que a minha filha de 5 anos me atrapalha. Eu sinto que ela atrapalha a minha vida, a minha liberdade. Porque depois que ela nasceu, Dr. Jim, eu não posso ir no salão, não dá tempo, ela não deixa, ela me solicita o tempo todo, eu não posso sair com meu marido, eu não posso nem ir para academia direito, eu vou para academia, ela já está me solicitando. E na verdade, não era só porque era uma criança de 5 anos, é porque aquela criança de 5 anos dela vivia gripada, com tosse, tomando antibiótico todo mês, não come, faz birra, né? E aí o que a gente percebeu quando a gente foi desenvolvendo as causas sistêmicas desse problema? Ela, a minha cliente adulta, mãe dessa criança, estava entrelaçada, emaranhada com a história da própria mãe, que tinha sido muito rejeitada pela mãe dela, pela mãe da mãe, ou seja, pela avó dela. Então a avó era narcisista, tinha rejeitado pra caramba a mãe, e ela, entrelaçada com a vovó, tinha traços narcisistas e rejeitava a própria filha e pensava muito nela mesma. Gente, por mais ela sentia culpa, mas tinha aquele sentimento narcisista, egoísta. De quê? De que eu não posso... Eu penso em mim. Primeiro, a maioria das mães não estão nem aí. A maioria das mães se acaba com o corpo por conta de uma gestação. Fica tudo flácido, engorda. A maioria das mães olha para a criança e fala assim, eu faria tudo de novo. Não tem problema. De tanto que é um amor materno. Mas ela, emaranhada com a própria avó, que era narcisista, tinha esses sentimentos narcisistas. Então, e a criança adoecida, dando trabalho pra caramba, birrenta pra caramba, não comia nada, crises de alergia, inclusive, principalmente com tosse e alergia ao leite. O que é alergia ao leite, gente? Né? Alergia ao que a pessoa come, ao que ela deglute, a nutrição. Então, o que se revelou nas sessões é que essa criança estava emaranhada com um aborto espontâneo que a mãe teve em um primeiro relacionamento. Um excluído da família. Por quê? Ela nunca tinha falado para ninguém que do primeiro relacionamento, que não era com o pai daquela criança, ela tinha tido um aborto. E a partir do momento em que essa mãe olhou para essa criança que tinha sido abortada, que ela não reconhecia, e falou para a filha dela, de 5 anos, que tinha havido aquele aborto, que ela tinha tido um irmãozinho antes dela, a criança mudou da água para o vinho. Com muito mais saúde, passou a se alimentar melhor, parou de fazer aquele monte de birra, de ficar solicitando ela o tempo todo, de ficar parando no médico 2, 3, 4 vezes por mês no médico, com adoecimentos. Então a criança estava emaranhada com um irmão mais velho que não tinha sido reconhecido, simplesmente por ser excluído, simplesmente por não ser considerado. Existe uma lei dentro dos sistemas familiares, caso você não saiba, que é a lei de inclusão, onde todos têm o direito de pertencer. E toda vez que alguém é excluído, uma consequência acontece. Uma consequência que vai empurrar o sistema para o reconhecimento
do pertencimento e do valor daquele excluído. Por exemplo, um avô alcoólatra que gera um neto alcoólatra. Então, o avô foi excluído porque ele era alcoólatra. Aí vem um neto desesperado por bebida, exatamente para poder fazer lembrar aquele vovô que ninguém aceitou ele como ele era, né? Então, como eu disse no começo, a gente não pode generalizar. Cada caso é um caso. Então, muitas pessoas vão perguntar, doutor, e essa alergia? Eu já tratei alergia que eram simplesmente uma rejeição à mãe. E eu já tratei alergia que estavam relacionados a abortos. Eu já tratei alergias graves que estavam relacionados a acidentes por queimadura no sistema familiar. Então, uma criança tinha se acidentado, tinha se queimado em uma fogueira na geração anterior e a minha cliente manifestava alergias que pareciam queimaduras, de tão graves que eram. Ou seja, o sintoma tem um nexo analógico ao acontecimento que é excluído. E eu até citei no Reels que eu fiz hoje de uma mentorada que tinha uma enxaqueca e estava emaranhada com o tio, que aos 3 anos tinha morrido por um coice de cavalo na cabeça. Então veja bem, o tio tinha morrido muito antes do nascimento dela, porque a mãe dela era criança ainda quando o tio morreu, aos 3 anos. Então o que existe é o que nós chamamos de inconsciente coletivo, que é como se fosse a gravação de tudo que aconteceu nas gerações anteriores, que serve essa gravação das gerações anteriores para você trazer de lá as habilidades que eles tiveram. Só que junto vem os traumas. E junto com os traumas, você pega esses traumas. Então, você veja bem, uma criança de 3 anos morreu com um coice de cavalo na cabeça. O tanto que essa mãe sentiu culpa, o tanto que toda a família calou e nunca mais falaram dessa criança. Enterraram essa criança e nunca mais falaram dessa criança. Por quê? Porque toda vez que falasse, era motivo de tristeza, de dor, de melancolia e de lembrar da culpa da mãe que ela sentia. Sentia culpa porque, né, de alguma forma negligenciou. Não que ela tivesse culpa, mas ela sentia culpa. Então, a partir do momento que olhou para aquela criança, tio, que tinha morrido dessa forma, a partir daquele momento, ela se curou daquela dor de cabeça. Ou seja, o sintoma tinha ali um nexo analógico. A criança levou uma pancada na cabeça. E é como se ela, assim como você se adota sentimentos do passado, adota sensações físicas também do passado. Já atendi várias vezes enxaquecas também relacionado a abortos provocados, porque caso você não saiba, muitos abortos provocados são realizados a fórceps, que é um aparelho que pega a cabeça da criança, esmaga para conseguir passar dentro do canal do parto que está fechado, né? Porque a criança não está pronta, então o canal do parto não está aberto. Então, já vi várias vezes isso acontecer, ou seja, tem um nexo analógico. Vou citar um outro nexo analógico de sintoma e adoecimento físico que eu tive. Eu tive por mais ou menos, acho que de 22 anos, até por mais de 10 anos, dos 22 aos 32, 33 mais ou menos, 10, 11 anos, eu tive na minha vida infecções de garganta repetidas. Infecções de gargantas repetidas, com necessidade de tomar antibiótico.
todo mês, uma vez por mês, tá? Uma vez por mês. Todo mês. Se eu não tomasse antibiótico, eu acabava tendo que parar uma semana de trabalhar. Então, como eu já sabia que eu não podia parar de trabalhar, eu precisava continuar trabalhando, e eu já sabia que aquela garganta ia acabar com a minha vida naquela semana, ficar de cama mesmo, eu já tomava antibiótico, era bezetacil todo mês, amoxicilina, bezetacil. E, a partir do momento que eu fiz uma liberação de traumas gestacionais, uma liberação de traumas gestacionais, eu descobri dentro da sessão de traumas, liberação de traumas gestacionais, que eu fiquei no 8º mês com um cordão umbilical enrolado no pescoço. E que naquela sensação eu quase morri. Ou seja, um trauma gestacional. Estava dentro da barriga da minha mãe. Não tinha como minha mãe saber e não tinha como eu lembrar disso se não fosse através do processo. E através do processo, que não pega uma memória orgânica, física, pega uma memória do campo informacional, do inconsciente coletivo, do arquivo de memória familiar. E a partir do momento a terapeuta falou, olha, retira essa circular de cordão. Veja, você sobreviveu. Deu tudo certo no final. Ou seja, eu consegui transpor o trauma. É mesmo. Eu sobrevivi. Puf, insight, caiu a ficha. Nunca mais infeccionei a garganta a ponto de ter que tomar antibiótico. Depois de passar 10 anos tomando antibiótico todo mês, eu nunca mais precisei tomar antibiótico. Isso já tem aproximadamente uns 13 ou 14 anos. Nunca mais precisei. Ou seja, um sintoma físico, um adoecimento físico relacionado a um trauma gestacional. Ou seja, a imagem do que eu passei na garganta fazia minha garganta inflamar. Então, os sintomas físicos têm um nexo analógico informacional. E, deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Então, os adoecimentos eles podem vir através dessas dinâmicas, aonde a pessoa se sente culpada por algo. Por exemplo, traiu o marido. E aí ela vive com aquela culpa. Ninguém ficou sabendo, não contou pra ninguém, mas ela vive com aquela culpa. E de repente ela começa a ter infecção urinária. Algo relacionado ao trato gênito-urinário. E aí infecção urinária. Culpa, né? Ou até acidentes. Eu tive uma paciente de psiquiatria, ela não era minha cliente, mas que ela tinha uma mãe acamada e cuidava dessa mãe. E por mais que ela tivesse vários irmãos, ela não se permitia sair de perto da mãe, do cuidado com a mãe acamada. E tratando da depressão, eu falei, olha, deixa a sua mãe com seus irmãos, eles vão cuidar bem dela. Para de sofrer. Sua mãe está bem, ela só é idosa e está acamada. Vai fazer uma viagem, e ela já fazia tempo que ela queria viajar. E ela fez uma viagem para a praia, e no primeiro dia de viagem da praia, ela caiu e bateu a boca no meio-fio e perdeu vários dentes da frente. E passou uma semana dentro do apartamento na praia até voltar para Goiânia para poder resolver o problema, para poder entrar em um tratamento. Ou seja, a culpa que ela sentia de ter deixado a mãe lá e não cuidar fez ela se condenar a um acidente e uma dor física gritante. Então, até esse tipo de situação que aparentemente acidental tem sim uma autorresponsabilidade radical, e é disso que a gente está falando aqui. E agora eu vou chamar para falar aqui com a gente, para bater um papo, para mostrar a história, a Mariluce. Oi Mariluce, você está aqui conosco, amiga? Dá um oi aqui nos comentários para eu conseguir te chamar para dentro da live. Deixa eu ver aqui. Tá.
Só se você falar oi aí que eu, através do seu comentário, consigo chamar você para a live, amiga. A Marilúcia, gente, veio em uma sessão e ela vai contar o restante para vocês. Entrar ao vivo com Marilúcia. Olá! Olá, Marilúcia. Que alegria ter você aqui Eu que o diga, conosco. doutor. Que alegria estar aqui com vocês. Que bom, que bom. Que bom mesmo. Então, Marilúcia, conta pra gente aí como é que você me conheceu, né? Assim, como é que você chegou a ter essa ideia de fazer aquela Pois é, esse foi um sessão? Como é que foi? presente do Dia das Mães que as minhas filhas me deram. É, a situação, eu já estava vivendo uma situação muito crítica, né? De muito sofrimento, fibromialgia, dor crônica, que já adivinha das cirurgias da coluna, né? Então, já fiz 5 cirurgias na coluna, somando cervical e lombar. Mas, ultimamente, eu perdi meu pai no ano passado. E depois que ele foi embora, parece que tudo piorou demais. Parece que as dores foram muito maiores, intensificaram demais. Então, a minha pele, só do toque, ela queimava, dor de cabeça, enxaqueca, né? Isso aí era quase todos os dias. Eu já não estava me movimentando muito mais, porque não tinha o conforto de estar sentada, nem mesmo em pé e nem mesmo deitada. Então, assim, era um sofrimento. A minha vida era um sofrimento. E as meninas vendo tudo isso, nós já acompanhávamos o doutor, né? E me deram de presente, eu não sabia, e falaram: você tem uma consulta com o doutor. Eu digo: o quê? Como assim, né? E eu pensei: não, você vai fazer um monte de pergunta, meu Deus. Quer dizer, nada do que eu havia imaginado, né? Mas, assim, essa era uma das nossas últimas tentativas. Porque eu já orava e falava para o Senhor: olha, viver desse jeito não está valendo a pena. Eu não consigo fazer nada. Eu não conseguia sequer limpar a minha casa. Trabalhar, já não estou trabalhando há um bom tempo, porque eu deixei de trabalhar, porque eu sou professora, então, quando que dá aula, fica em pé e fala o tempo todo. Muito esquecimento. E os médicos já, todos os quais eu passei, falam: olha, a sua última medicação é essa aqui. Então, era um montante assim de medicamentos, né? Depressão também, que devido às dores vem a depressão, né? Porque como é que um ser humano viver 24 horas por dia com dor vai ser feliz? Não tem jeito. Eu não consegui fazer isso, né? E então foi quando a gente se encontrou, né, doutor? E foi muito Sim. incrível, porque eu realmente eu me entreguei. Eu sabia que as minhas possibilidades de viver, e eu digo de verdade mesmo, de viver, eu não tinha muitas possibilidades. Eu dizia para o Senhor: ou ele me daria um milagre mesmo, assim, né, rápido, ou ele usaria alguém. Então eu sei que o Senhor foi canal de bênçãos na minha vida, as minhas filhas, né, chegar até o Senhor. Então, o senhor quer que eu conte como que foi o processo? Sim, Ai, sim, foi como muito foi? Conta incrível. aí. Tá todo mundo Foi muito curioso para incrível, saber o que nós dois aconteceu aqui, aí, ó. né? E o doutor realmente me perguntou absolutamente nada, só me explicou como que ia acontecer a sessão, e aí, então, paramos e ele foi me conduzindo ao processo. E nessa condução é que eu achei muito incrível, porque eu estava tão desapegada a tudo que eu acho que se eu entrasse num transe hipnótico naquela hora ali, também não tinha problema nenhum. E eu tinha falado: se o doutor falar que eu tenho que pular, rolar no chão, eu vou. A sede, né, de ter saúde, de restaurar a minha vida era muito grande. Então, quando nós fomos levados, quando o Senhor começou a me levar a trazer a memória, né, do inconsciente, e trouxe uma cena da minha mãe. Meu pai, ele era militar na época, era muito, muito nervoso. Meu pai era muito nervoso. E um momento na mesa ele quebra. Era quase que rotina, né? Ele quebrar pratos, jogar o prato quando chegava, às vezes, um cabelo na comida. E sempre acontecia de ir no prato dele. Era a coisa mais estranha do mundo.
Mas enfim, então eu voltei nesse dia, me lembrei desse dia, e é uma das coisas muito interessantes é que quando o senhor me pede para ir até a minha mãe, né? E me pergunta o que que eu estou sentindo, e eu sentia pena dela, né? Então, ela estava muito humilhada Uhum. pelo meu sentimento, né? Eu tinha pena, então ela se humilhou, se sentia muito humilhada, muito envergonhada. E eu sei que no momento que nós, então eu deixo a minha mãe, vou até o meu pai. Eu não, a história do meu pai não conhecia quase nada. A única coisa que eu sabia é que eles eram pessoas de um coração muito duro, né? Toda a família. E que eles traziam consigo todas essas dores de cabeça, de coluna, um monte de primos, tios, cirurgias na coluna. Era muito do meu Sim. pai. Pois não, doutor. Marilúcia, deixa eu voltar só um pouquinho para uma finalidade, né, didática aqui, para que as pessoas entendam como funciona o processo. É, então, você trouxe essas dores físicas e quando eu te perguntei qual o sentimento quando você se vê Ah, em cima de sim. uma cama, com dor, esperando as horas passar, esperando o remédio, o remédio fazer um efeito, para você poder fazer alguma coisa. Aí você disse assim, eu me Incapaz. sinto Uhum. incapaz. Incapaz. E aí, nessa cena, era exatamente aonde o seu pai considerava e agredia Aham, sua mãe dizendo-a era, incapaz, era. né? Ou seja, é um mecanismo mental chamado eu por você. Mãe, papai te chamou de incapaz, mas isso é muito doloroso para ser. Então, peraí, deixa eu viver esse sintoma, essa realidade de ser e me sentir incapaz, relacionada ao Incapaz. sintoma físico que te Aham, deixava ali incapaz. E aí eu te entendi. conduzi na sua mãe, para que você deixasse com ela aquele destino, aquela dificuldade, aquele sofrimento que ela Aham. teve com seu pai. E você, muito entregue ao Obrigada, processo, doutor. parabéns. Você deixou, você sentiu, você conseguiu ver nos olhos de sua mãe o Consegui. amor que ela sentia por você, que ela não queria Não. que você ficasse ali incapaz, sem Aham. conseguir realizar suas atividades. Muito legal. É... Pessoal, segura as pontas aí, que tem história massa aqui pra frente, aqui, ó. O que mais? E aí, depois? O que aconteceu? Porque a gente foi Sim, até a geração dos pais e revelou esse foi. conflito. Já liberamos esse trauma. E aí ela, como estava assim, muito entregue ao processo, e eu também muito conectado, porque o que, que acontece? Quando eu estou atendendo alguém, eu entro no campo informacional. Eu consigo acessar esses sentimentos, essas sensações, me vêm na mente imagens que me sugerem o caminho a ser seguido para liberar o trauma, que me sugerem traumas mais prováveis e possíveis ali, para não dizer vou direto no que no que aconteceu, mas Aham. porque eu não posso ter certeza também, né? A intuição é assim, são por probabilidades e sempre vai para o caminho certo, mas são probabilidades que vêm ali na minha mente e que eu vou conduzir no meu cliente. E Então, aí, como e é que aí, foi? então, aí eu fui até o meu pai, né? O senhor pediu que eu me dirigisse ao meu pai. E sempre foi muito difícil estar à frente do meu pai. Principalmente eu ali, eu tinha 8 anos, eu lembrei, né? Direitinho, eu tinha 8 anos de idade. E o senhor me pede para olhar nos olhos dele o que é que eu via, né? E realmente eu via ódio, né? Eu vi, né? E é o que eu via a minha infância inteira do meu pai, né? E aí é interessante que o senhor me pergunta o que é que eu estou sentindo. Eu nem sabia que eu sentia tanto ódio. E naquele momento, então, eu estava com muito ódio, né? E aí eu disse, eu sinto ódio. E eu sentia mesmo naquela hora ali, o que é mais assim que me deixa é que eu cheguei a perguntar ao senhor, foi verdade tudo isso? Porque
eu estive lá de fato, eu vi, é muito incrível, né? Até hoje eu ainda fico assim. Ah! E aí o senhor me pergunta, de onde vem, né? Eu falei, não sei, porque a família do meu pai é uma incógnita. E só sei até a minha avó, que eu conheci, e não sabia mais de nada. E o senhor pede, então, que eu olhe dentro dos olhos do meu pai, para que dentro dos olhos do meu pai eu visse a minha avó, e dos olhos da minha avó eu fosse viajando até encontrar de onde vinha tanta raiva, tanto ódio. E aí é muito incrível, porque eu não quis falar, mas eu vi pessoas sendo machucadas ali. O senhor fala assim, eram escravos, escravos, eram escravos. Eu falei, meu Deus, né? Porque aí, assim, e aí eu entrei naquele lugar, o senhor me leva, me coloca para visualizar o que eles estão sentindo, para entender o que o meu pai, então, sentia. E o quão grande ele ainda foi, e não, tipo, espancamento, né? Ele não fez, ele parou ali só no ódio, na fúria, né? Então eu senti aquelas chibatadas, eu senti o sol quente na cabeça, eu senti o sofrimento daquelas pessoas, eu vi, né? E é como se eu sentia mesmo na minha pele. E foi muito sofrido esse momento. E aí, doutor? Sim, veja bem, é, a dinâmica que a Mariluce vivia. Doutor Jim, eu fico esperando um pouquinho a dor passar para eu fazer alguma coisa em casa. Para eu poder fazer alguma coisa, eu não consigo trabalhar. E, e às vezes, se você falou antes, né? Uhum. Eu trabalho com dor. Às vezes eu vou varrer uma casa, eu vou fazer uma comida, eu tô ali com dor Uhum. na minha coluna e eu faço com dor mesmo. E era exatamente a dinâmica que os antepassados escravizados Dos da geração bisavós. dos Foi. Uhum. bisavós, não foi? Dos bisavós? Na geração dos bisavós da Marilúcia, que era Uhum. exatamente a mesma situação que os bisavós escravizados passaram. Ou seja, apanhavam no tronco, muita dor no corpo Precisava, né? e precisavam trabalhar. Você imagina naquela época, se alguém, se um escravo falasse, ó, eu tô com dor, seja por conta de ter apanhado ou seja por conta de ter algum problema da coluna ou de saúde, não interessava. Aquela pessoa estava ali Aham. ameaçada de apanhar mais ou até de Exato. ser assassinada ali. Então, os escravos eles precisavam trabalhar dia após dia com dor. Então, toda aquela dor física que aqueles escravos sentiam eram adotados pela Marilúcia através dos sintomas físicos que ela ali apresentava. E foi quando eu coloquei a Marilúcia de frente com essa imagem. Veja aí os seus antepassados, seus avós, talvez outros antepassados, apanhando no tronco, precisando trabalhar sobre essa dor toda, sobre toda essa dor. Então foi que ela trouxe. Conta Então, aí, o que você eu sentiu olhando sofri para aquilo? demais naquele momento. Eu estava como como é que fala? Eu estava assistindo aquela cena do lado de fora, mas eu sabia que eram meus, né? Diferente de um filme. Então, assim, foi muito Sim, real, né? E sim, então eu chorei demais. Eu não me lembro muito do meu comportamento aqui, eu não sei, mas eu sei que eu chorei porque eu senti muita dor. E então eu pude voltar até o meu pai, né? Voltamos para a cena inicial, até o meu pai entender. sim. Mas antes de voltar ao pai, Ah, percebam, gente, né, do ponto de vista para esclarecimento de todos, o que deixava a Mariluce entrelaçada, vinculada àquela cena, e era uma cena que ela assistia no subconsciente desde criança, meu desde Deus. nova, há muitos anos, no subconsciente sem saber, tudo inconscientemente. O que deixava ela vinculada àquilo era exatamente essa dor, esse sentimento de pena, de raiva que eles passaram, né? Uhum. Raiva por estar ali apanhando, por estar tendo que trabalhar sentindo dor, os sentimentos.
de pena, e principalmente o sentimento de pena e de raiva. Raiva de quem estava Aham. batendo, né, dos agressores. E aí eu pedi para Mariluce olhar para os antepassados escravos dela e dizer assim: bisavós, eu tenho pena de vocês. E foi quando ela pôde perceber o quanto o sentimento de pena é humilhante, É. né? Aí eu te perguntei, você acha que eles gostam Não. quando você fala que tem pena deles? Aí você falou, não, eles ficam bravos, porque, Nossa. pô, eles já carregaram É. o maior barra, Pela né? E ainda ser pena. humilhado pela pena de uma bisneta, né? Então, quer dizer, você conseguiu perceber no olhar daqueles seus antepassados Aham. a dignidade, a grandeza de estar ali sofrendo aquilo e que depois de 3 gerações, você, através da história deles, pode ser É. livre, pode ser feliz, É. pode viver sem dor, não Isso precisa mesmo. trabalhar com dor, né? E aí você conseguiu ver o amor que eles sentem por você. Porque quando você olhava para eles com o amor de neta, era como se dissesse assim: eu vou sofrer com vocês É. através da minha dor. E aí é como se eles dissessem: não, não sofre não, nós te amamos também. E foi Essa essa a foi aí, grande né? Ai, libertação, emocionei de a novo. grande liberação, a grande força. Ai, é, Sim, é porque é muito lindo. emocionante. Eu me emociono também aqui. Sim. E aí, aí que você estava continuando. Aí foi quando, feita essa liberação desses antepassados mais Meu antigos, pai. nós voltamos ao seu pai. E você Eu conseguiu consigo perceber perceber o que com o amor, seu né, pai ali? nele, né? O É. amor dele. O amor. Porque, pensa bem, a violência que os bisavós, ou seja, avós do seu pai passaram. Os Aham. pais do seu pai passaram. E aí você viu muita violência e agressão também Aham. dos seus avós, pais dele. Aham. Entre o seu avô e a sua avó. E o quanto a sua avó tolerou, Exato. sofreu também agressões, raiva. E aí você acabou percebendo que o seu pai, por mais que ele tenha sido agressivo com palavras, ele segurou Segurou. muito daquela agressividade, E ele porque não dizia que agrediu se fisicamente. pegasse ia ser Então ruim, muito ele então ele não segurou para falou. ele. Ele falava. Exatamente, exatamente. Então mesmo naquele jeito truculento, ríspido de ser, estava É. ali manifestado um amor gigantesco, né? Porque se fosse para repetir, se Ah, fosse para trazer tudo que ele tinha nas não ia ser bom, costas, não. né? Seria muito pior, não ia ser bom não, né? Então você conseguiu perceber a Consegui. bondade daquele homem que aparentemente, se não fosse olhar lá para trás, só era para perceber a agressão, mas não, aquilo Ah, foi pequeno perto ah, do que ele segurou lá para trás, né? E assim te fez reconhecer o exato. valor, né, a grandeza Do meu pai. do seu É. papai, da Aham. sua mamãe, em tudo que eles viveram. É. E aí, E aí, amiga? O que doutor Diego, aconteceu com a dor na coluna? Conta então, pra eu gente aí. fiz a sessão nas quase 2 horas, né? Eu fiquei sentada. Era algo assim, irreal. Irreal. Não ficava esse tempo todo sentada. Então tá. Já levantei, mas muito emotiva, muito emocionada, nada senti. Naquele dia, foi na terça-feira da semana passada. Não senti nada. Aí de manhã, eu achei muito estranho levantar, porque não doeu absolutamente nada. Então, eu já levantava assim, segurando. Eu já ia comprar uma bengala, porque eu precisava, sério mesmo, de andar as meninas segurando nas meninas, porque nas cirurgias eu perdi alguns nervos aqui na perna e fiquei meio boba. Até isso foi resolvido. E aí eu fiquei com medo de falar. Falei, Meu gente, Deus. eu não, deve ser meu emocional, que eu devo estar muito emotiva e não está doendo nada. E eu não vou falar para as meninas, não. E as meninas tudo querendo saber, né? Falei, não, tô melhor, tô melhor. Aí passou um dia, 2 dias, 3 dias, nada, nada de sentir dor. Remédio para dor eu não tomei mais. Aí falei, Jesus. Aí a Yara me ligou, falei, Yara, preciso te falar, minha filha.
Eu não sei, mas não tô sentindo nada. Eu tô com medo de falar, Yara, mas eu não tô sentindo nada. E realmente eu fiquei com medo de falar. E aí o universo ouvi que eu não sentia nada e me dá dor de novo. Aí a cabeça da gente vira um emaranhado. Doutor, eu sei que eu contei para essas meninas. E aí falei para mais um. E o senhor me procurou na segunda-feira, né? E aí? Ai, aí eu já estava radiante, né? Ia fazer uma semana, porque eu achei o senhor muito abusado quando o senhor disse assim. O encerramento da sessão, ele me disse: Marilúcia, eu te garanto que em uma semana você não sentirá mais dor. Eu pensei assim, nossa, doutor Dia é muito abusado, meu Deus. Depois de Eu 5 sou, cirurgias, então, quantos eu anos de dor, estou Maria nessa Lúcia? luta desde 2006, que eu não sei, doutor Dinho, o que é viver sem sentido. Ah, e uma coisa que você me perguntou assim, se você não tivesse dor, o que você estaria fazendo? Eu estaria dançando. Menino, mas eu danço aqui em casa sozinha. Eu estou buscando aula de dança. É sério, eu não sinto absolutamente nada. Então, quando o senhor me falou, ó, doutor, não estou sentindo nada, mas eu estou com medo. Não, vamos falar para o mundo. Então vamos falar para o mundo. E eis-me aqui. Sim, sim, porque Foi. na segunda-feira eu mandei um áudio, né, para Marilúcia. E aí, Marilúcia, como é que tá? Eu queria saber como é que ela tava, né? Que a gente entra nesses processos muito profundos, muito emocionais, né? E eu sempre busco saber. E aí ela falou, doutor Jim, eu tô até com medo de contar para os outros. Doutor Jim, esse negócio não vai piorar de novo, não, né? Porque eu não tô sentindo nada de dor, doutor Jim. Aí eu falei, calma, Ai, amiga, calma, vai dar certo, calma. É o seguinte, o que te fazia foi. sentir dor, eu até esclareci para ela. Quando você vem aqui e fala para as pessoas que você reconhece a dignidade dos seus antepassados que sofreram na escravidão, que você reconhece a grandeza do seu pai, que apesar de bruto, de rude, ali ainda Tinha. tinha amor pra caramba, que é um É, cara fera, um cara grande, um é. cara grandioso na amorosidade que tinha. Isso ecoa no universo e esse seu reconhecimento por eles te traz mais firmeza nessa cura. E que o que te fazia ter as dores eram os seus sentimentos de raiva, de pena, de vergonha, das coisas que aconteceram e das pessoas envolvidas naquelas violências. E a única coisa que faria a dor voltar seria voltar a sentir raiva, ou sentir pena, ou voltar a não reconhecer o valor Aham. da obra daquelas pessoas que precederam você, que permitiram você ser quem você é. E que, reconhecendo, mantendo a postura humilde de uma neta, de uma bisneta, de uma filha, que reconhece o valor, que honra os seus pais, os seus avós, os seus antepassados, os seus bisavós, através do agradecimento sincero, do compromisso sincero de fazer valer a pena, sendo feliz. Nunca mais, Nunca nunca mais vai ter mais. dor, amigo. Nunca mais. Nunca mais. Parabéns Ah, por essa obrigada, grande doutor vitória. Dinho. E aí ela estava radiante, me falou no áudio, Tordinho, já até procurei escola de dança, uma coisa que... Livre, Né? agora eu sou livre Como é mesmo. que foi esse negócio na escola de dança aí, Mariluz? Graças a Deus. Ai, é que o Senhor continue sendo instrumento, né, do Senhor, nas vidas das pessoas e assim, o que eu puder contribuir, falar e falar, eu quero. Quero que as pessoas saibam mesmo e eu vou falar para todos os cantos sobre esse resultado. Rapidinho, doutor, só que é interessante, assim, reconhecer aquele sentimento naquele lugar, naquela idade, naquela hora, porque a gente acontece algo que eu não sei entender. Por exemplo, nós falamos que perdoamos, que não temos nada, né? Ali diante de Deus, a gente pede perdão, a gente quer se livrar de tudo isso, mas o que eu entendo é que ele está ali, né? Porque assim, eu tive que voltar lá naquela idade para Tá, reconhecer, para ver tá. isso, que era aquilo que me amarrava. É muito Sim, engraçado isso. sim. Nossa, isso que você falou aí, Mariluce, é o grande porquê de eu ter criado a liberação emocional. Porque nós temos a base na constelação familiar, sim, que prevê esses conceitos sistêmicos,
de hierarquia, de respeito e agradecimento aos antepassados. Mas o que eu percebi numa constelação convencional? As pessoas acabavam entendendo que ela estava sentindo dor porque ela julgava os antepassados escravos ou julgava o pai. As pessoas entendiam. E esse entendimento não resolve. E é algo semelhante que acontece na liberação de perdão racional dentro, muitas vezes, de uma igreja. Dentro, muitas vezes, em um contexto familiar. Tá bom, já perdoei mamãe. Mas está no nível racional. Então, eu criei a liberação emocional, que é onde a gente expande a consciência. Você sentiu um estado alterado de consciência ali, não sentiu? Você entrou dentro de uma viagem onde você acessou o inconsciente coletivo da sua família, você acessou o episódio da sua infância e depois você acessou um episódio que não é da sua infância. Você não viveu aquilo lá atrás. A gente acessou no inconsciente coletivo a situação dos seus bisavós apanhando e tendo que trabalhar com dor, né? E aí ali você pode reconhecer que a dor existe sim, mas que eu não aguento mais essa dor. E liberou a dor, agradecendo, reconhecendo o valor, vendo os seus bisavós, mesmo escravos, mesmo apanhando no tronco, mesmo tendo que trabalhar, obrigados sob a ameaça. Você olhou para os seus avós, seus bisavós ali, grandes, dignos, capazes de segurar aquelas pontas ali para hoje você poder ser feliz. Essa é a mágica. Muito bom. A Priscila está perguntando se é online. 100% online que nós fizemos isso, né, 100%. Marilúcia? Sim. Que maravilha, Marilúcia. Parabéns aí pela sua conquista, pela sua vitória. Obrigada, Conta comigo para o que você precisar. E transborde, né? Continue assim com esse sorriso maravilhoso, transbordando na vida das pessoas. E depois você me conta como é que foi as aulas de dança lá, que eu quero saber. Eu conto. Tá bom? Um abraço, obrigada. Deus abençoe. Um abração, tchau, amiga. tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau. Até mais. Agora eu não sei sair daqui. Pessoal, quem quiser saber mais, né? Assim, isso que a Marilúcia fez aqui, isso que nós fizemos, né? Juntos aqui com a Marilúcia, foi uma sessão individual. Mas, além dessa sessão individual, tem um método ALV, que também ajuda bastante. Lógico que não é uma sessão individual, mas é a autoaplicação disso que a gente está fazendo aqui. E se você quer mais informações, no link da minha bio, tem lá, onde você pode agendar a sua liberação do maior problema, como foi o caso da Marilúcia, ou agendar a liberação de traumas gestacionais, ou se inscrever na turma do curso, que é o método ALV, que é algo mais extensivo, no decorrer de um ano, que você assiste às aulas, tem os áudios das autoliberações, ou vem em uma sessão como foi a Marilúcia. E contem comigo, beijo no coração de vocês e um grande abraço. Excelente noite. Se quiser, chama lá pelo link da bio, tem um botão lá que você fala no WhatsApp da minha assessoria de atendimentos individuais. Manda um oi lá, que amanhã cedo a Bruna fala com você. Ou pode chamar pelo direct também, que ela ou eu respondemos você lá pelo direct.